Boa noite. Veja as notícias em destaque nesta segunda-feira, 27 de maio. O Ministério Público cobra as obras do Hospital da Criança, que já consumiram quase 15 milhões de reais, não andam e o hospital está inacabado. A audiência debate concessão de área dos Lençóis Maranhenses e possível retirada de moradores que podem perder fonte de renda. Na política, a manifestação na Avenida Litorânea em favor do governo Jair Bolsonaro. Tem ainda os destaques do esporte e a morte do comunicador Oswaldo Souza. Agora, no Jornal da Guará. Quase 15 milhões de reais já foram gastos com a reforma do Hospital da Criança em São Luís. Esse valor astronômico não foi suficiente, no entanto, para que os serviços fossem concluídos. No ano passado, o Ministério Público exigiu que a Prefeitura assinasse um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, para organizar o calendário da obra. E só aí foi descoberto que a obra havia mudado de mãos. Agora está sob a responsabilidade da gestão estadual. Seu Mauro Sérgio estava esperando por atendimento no Hospital da Criança para um filho de 1 ano e 2 meses por pelo menos 2 horas, sem um local adequado para aguardar, já que apenas uma pessoa pode entrar na sala de espera. Na parte de fora, ele reclama da obra de ampliação do hospital que nunca foi concluída. Fica essa decadência precisando de atendimento péssimo, e assim, aí ficam esperando aí, ó. Quantos anos está aí atrasado isso aí? E a gente só tem a sofrer a população, né? Precisa de benefício, não tem? A obra de reforma e ampliação do hospital foi orçada em mais de 14 milhões de reais. Mas os trabalhos estão paralisados e sem previsão para serem concluídos. De acordo com o portal da Transparência, foram liberados mais de 1.400.000 reais para o início das obras no dia 27 de dezembro de 2012. O prazo de conclusão era para agosto de 2017, mas por aqui não encontramos nenhuma placa ou sequer apenas uma pessoa trabalhando para dar continuidade à obra. No ano passado, o Ministério Público exigiu que a Prefeitura assinasse um termo de ajustamento de conduta para organizar um calendário de execução das obras, mas foi informado sobre um convênio que passaria as responsabilidades da obra para a Secretaria de Estado de Infraestrutura. Através de um acordo entre o governo do Estado do Maranhão e o município de São Luís, ficou acordado que a partir de isso desde o ano passado, que a partir do mês de maio do ano passado, esse acordo de cooperação técnica de maio do ano de 2018, a CINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura, ela assumiria, né, as obras de reforma do Hospital Odorico Amaral de Mato, também conhecido como Hospital da Criança. E que essas obras demorariam, a partir de fevereiro deste ano, 720 dias. Além do processo sobre o atraso nas obras, a Promotoria da Saúde já recebeu a formalização de outras 2 denúncias envolvendo a precariedade do atendimento no Hospital da Criança. Tudo isso vai ser juntado para compor uma ação civil pública de obrigação de fazer contra a Prefeitura de São Luís ainda esta semana. Iremos promover a ação ainda esta semana, justamente para alinhavar os termos finais de uma maneira bem clara e concisa acerca do desenvolvimento na execução de toda essa reforma e ampliação do Hospital da Criança. Em nota, a Secretaria de Estado da Infraestrutura disse que o município de São Luís repassou a obra para o Estado e, neste momento, estão sendo definidos os trâmites burocráticos para dar continuidade à obra no local. Uma audiência pública foi realizada no final de semana com a população de Barreirinhas para discutir o projeto de privatização de áreas dos Lençóis, que obrigaria a saída de centenas de famílias da área. A ideia é realizar agora uma audiência em Brasília sobre o assunto. O governo planeja repassar ainda este ano para iniciativa privada, em um modelo de concessão, pelo menos 20 unidades de conservação, incluindo a área de 155 mil hectares do Parque dos Lençóis Maranhenses. Os parques que vão entrar no pacote de concessão até o fim deste ano
são hoje controlados pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Só os lençóis recebem, em média, 100 mil pessoas por ano. Além disso, tramita no Senado um projeto de lei de autoria do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, que define o parque e deixaria 2.000 famílias sem ter onde tirar seu sustento. O assunto virou pauta de uma audiência no município neste final de semana, proposta pela também senadora pelo Maranhão, Elisiane Gama. Ouvimos a comunidade, saímos daqui com encaminhamentos importantes e também preocupações grandes, que é o impacto que isso pode promover na vida da população e também na questão ambiental. Nós vamos fazer alguns encaminhamentos no Senado, pedir que o projeto seja discutido na Comissão de Direitos Humanos, atendendo um pedido e um pleito da comunidade Barreirinha. A Avenida Litorânea foi o local escolhido por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro para manifestação em favor do presidente de defesa das reformas propostas, incluindo a reforma da Previdência. A concentração dos movimentos de direita aconteceu na Praça do Pescador, na Avenida Litorânea. Carros de som, faixas, cartazes e bandeiras do Brasil deram um tom verde e amarelo para o ato público em favor das reformas e do governo Bolsonaro. Atos pró-Bolsonaro aconteceram em todo o país e teve adesão principalmente da juventude, que foi às ruas para defender as suas ideologias. Durante o ato também foram feitos pronunciamentos sobre a falta de entendimento do governo federal com o Centrão e com os movimentos sociais que teriam retirado o apoio ao governo Bolsonaro. Assunto na seara política para análise de Marcos Saldanha, que já está aqui conosco. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Boa noite você de casa. Pois é, tivemos, enfim, aconteceu a manifestação aqui. São Luís também se apresentou com um número inexpressivo, mas está registrado. Fizeram o seu movimento sem grandes confusões, não houve, foi até disciplinado o momento, mas temos que analisar esse momento, não é isso, Saldanha? Qual é a avaliação que você faz? Pois é, o governo tem que avaliar exatamente até onde ele quer chegar, o que ele pretende exatamente da população. Porque o Bolsonaro, claro, falou bem das manifestações, mas eles não significam um apoio da população. Se você pega os dados, ele está em queda. Não é comparado com o governo Temer, que foi muito baixo, mas até a forma como entrou. O Bolsonaro foi eleito democraticamente, ganhou recentemente umas eleições, assumiu. Agora, chama atenção como essa popularidade tem caído e como já a maioria dos problemas a população já associa aí a inoperância do Bolsonaro. Isso não é bom. Então, se ele não tem a base popular, que as manifestações aí provaram isso, comparado com o que acontecia antes, com o que está acontecendo agora, não foi um saldo aí muito positivo. Tem representatividade, como você falou, claro, é próprio da democracia, mas não tem uma força que faça o presidente acreditar que a base dele é popular. A grande questão dele é exatamente na relação que ele tem com o Congresso, ou pelo menos a falta de uma boa relação, a falta de diálogo. Ou seja, enquanto ele insistir em colocar a população contra todas as instituições, sobretudo as instituições políticas, ele não vai avançar no diálogo. Ele está num cargo que é político e ele sabia disso, que ele precisava fazer o diálogo. Então não tem como você chamar isso de velha política. Essa é a política. Agora, a nova política que se quer, que se imagina, vai surgir exatamente do diálogo e não da forma como ele conduz. Eu vi um vídeo da reunião que ele teve recentemente com os governadores do Nordeste, em que, por exemplo, o governador Flávio Dino falava, conversava e citava o nome do Bolsonaro, ele sequer olhava para o governador Flávio Dino, quer dizer, uma interlocução feita de uma forma esquisita. Essa proximidade, me parece que não aconteceu. A sala estava repleta de governadores, mas não tiveram aquele famosa conversa muito próxima. Parece que ficou uma coisa bem distante. Pois é, e essa conversa não existe com representantes de Estado, são governadores que têm uma importância, foram eleitos assim como o próprio Bolsonaro. E a conversa não tem acontecido com os parlamentares. Então, assim, não adianta você tentar bombardear o Congresso ou tentar bombardear o Supremo e tentar jogar a população contra eles. A população faz as suas críticas, nós da imprensa também fazemos as nossas críticas a esses poderes, mas o presidente,
ele tem que ter pessoas, interlocutores, e ele mesmo tem que ser capaz de agregar pessoas e as ideias que ele quer fazer. Sem isso, não vai ser possível. Então não adianta dizer que ele está perdendo o apoio do Centrão ou que o Centrão está indo contra ele. Na verdade, é ele que não está sendo capaz de fazer essa interlocução e esse diálogo. Não necessariamente isso dá um toma lá da cá do ponto de vista financeiro, mas se dá do ponto de vista político. Há um capital social que é preciso gerenciar. E uma pessoa que se propõe a ser presidente, ele não pode ignorar isso completamente. Então é muito fácil, a gente tem visto algumas pessoas, defensores do Bolsonaro, dizer, então tem que fechar o Congresso, tem que fechar o Supremo, e aí nós vamos dar o quê? Numa ditadura? Isso vai resolver o problema, sobretudo de um presidente que já afirmou claramente que tem uma dificuldade, eu não estou nem fazendo crítica a ele, mas que tem uma dificuldade, uma inabilidade a lidar com a questão política. Você vai centralizar todo o poder nele, aí mesmo é que vai ficar impossível, né? Então o diálogo, democracia e liberdade. Tem um outro movimento marcado agora para o dia 30, né, para fazer um contraponto e uma paralisação dia 14. Vamos aguardar a força que esses movimentos e os contramovimentos de fato vão ter no jogo político, né? Marcos Saldanha, obrigado. Bom começo de semana para nós. Para nós todos. Obrigado. Bom, e depois do intervalo, mais política. Uma entrevista aqui no estúdio com o deputado federal Edilásio Júnior. Agora são 6 horas e 45 minutos. O deputado federal Edilásio Júnior, do PSD, protocolou na Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão uma notícia fato em que propõe uma representação contra o secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, ocasionada pelas denúncias dos delegados Tiago Bardal e Ney Anderson, de que o secretário de Segurança havia monitorado desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão e familiares desses magistrados. O pedido proposto é de afastamento de Portela. O caso já está sendo acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Corregedoria do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Este é um dos assuntos que vamos tratar agora com o parlamentar. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal Aguará. Para a gente falar sobre essa denúncia que o senhor protocolou. Em cima de que fatos? Desses que eu narrei, mas e como estão essa denúncia já na Procuradoria? Boa noite, Hugo. Boa noite a todos da TV Aguará. Agradeço a oportunidade aqui hoje. Veio à tona, primeiramente no depoimento do ex-superintendente da SEIC, que é a principal delegacia do Estado do Maranhão, o Tiago Bardal, que até então era o superintendente dessa delegacia, o braço direito do hoje secretário Jefferson Portela, e ele, perante um juiz, disse que o secretário pediu com que eles investigassem desembargadores, investigassem parentes de desembargadores. Essas investigações sem autorizações? Seria sem isso? Autorizações, até porque para investigar um desembargador, o foro competente seria o STJ. Então ele nem poderia sequer participar. E depois de toda essa situação, veio um outro delegado também, delegado Ney Anderson, que também desempenhava uma função de confiança junto ao secretário Jefferson Portela, e que também disse que o secretário de Segurança pediu para que fosse investigado o senador Roberto Rocha, que fosse investigado o deputado federal Josimar de Maranhãozinho, que fosse investigado parente de desembargadores, enfim, tudo de forma ilegal e que é algo extremamente gravoso. Situação semelhante a essa aconteceu no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, onde toda a cúpula da segurança foi presa. E nós não podemos, principalmente como parlamentar, como fiscal da lei, deixar isso barato. Eu não posso aqui afirmar que esses delegados estão falando a verdade, como também eu não posso afirmar que eles estão mentindo. O secretário Jefferson Portela disse que eles estão faltando com a verdade, que todos vão responder perante a lei, mas é uma palavra de um contra o outro. Então, um está falando a verdade e um está mentindo. Esse protocolo que o senhor deu entrada na Procuradoria-Geral de Justiça, quais são os fins que podem ser dados a esse documento? Então, só quem pode dizer
Só quem pode afirmar que existe alguém falando a verdade é através de uma investigação, e o órgão competente para essa investigação é a Procuradoria-Geral de Justiça, pois trata-se de um secretário de Estado. E o que eu pedi? Eu pedi que a Procuradoria tome ciência de todos esses fatos, que apure os fatos, que adentre na Justiça e peça cautelarmente o afastamento do secretário Jefferson Portela, uma vez que ele é o chefe da polícia, é o chefe de todos os peritos, enfim, para ter uma investigação isenta, uma investigação sem nenhum embaraço. O mais coerente é que ele saia da função de chefe da Secretaria de Segurança para que possa haver uma investigação isenta e ver quem está falando a verdade e quem está mentindo. Deputado, o senhor pede também uma auditoria no sistema Guardião, feita por uma empresa privada. Essa vistoria, essa avaliação também com relação a essas denúncias que o senhor apresentou na Procuradoria? Olha, isso aí é o meio mais fácil e simples para o governador do estado dar uma satisfação, para o próprio secretário provar que ele está falando a verdade. Não tem maneira mais simplória, mais fácil de se chegar à verdade dos fatos. Seria o quê? Era ele pegar essa empresa, que é a única empresa que pode fazer, só tem uma no Brasil que tem essa tecnologia, e todos os números que são ali vão para as escutas, que são investigados, esses números todos ficam ali gravados. Então, se ele quebrasse o sigilo dos últimos 5 anos do sistema Guardião, chamasse o Ministério Público para acompanhar, chamasse a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa e fizesse isso às claras, olha, nos últimos 5 anos, os números que foram interceptados foram esses aqui. Ponto. Lá não tem telefone de Josimar, não tem telefone de parente de desembargador, não tem telefone de Roberto Rocha. Os delegados estão mentindo e vão responder perante a lei. Agora, se lá aparecer um número de alguma pessoa que não fazia parte daquele inquérito, que foram colocados, como eles chamam, de barriga de aluguel, de forma clandestina, aí quem tem que responder, no caso, é o secretário de Segurança. Deputado, vamos conversar um pouco sobre Brasília, né? Recentemente tivemos uma discussão que o Brasil acompanhou a ida do COAF ao Ministério da Economia, Ministério da Justiça, ficou definido para o Ministério da Economia. Como é que ficou essa discussão lá em Brasília? O Moro perde os poderes com relação ao COAF? Na verdade, o presidente Bolsonaro, assim que assumiu, creio que foi uma condicionante do próprio ministro Sérgio Moro para assumir o Ministério da Justiça, à época, que ele ficasse com o controle do COAF, que é o órgão fiscalizador de todas as operações financeiras, e que o intuito do Moro está no Ministério da Justiça, que é para combater o crime organizado, combater a corrupção, combater a lavagem de dinheiro, seria muito mais fácil esse instrumento estar nas mãos dele do que estar em outro ministério. Óbvio que isso não vai criar problema dele tentar conseguir os dados, enfim. Mas ele aparelhou o COAF, triplicou o número de funcionários, vinha dando uma produtividade muito grande já no COAF nos últimos dias. E nós temos o Sérgio Moro como grande símbolo de combate à corrupção. Nada mais justo do que ficasse com ele, uma vez que esse é o papel que ele tem que desempenhar à frente do Ministério da Justiça. Inclusive o PSD, lá no Senado Federal, vai rever a decisão que foi tomada na Câmara. Exatamente. Vai ser votado, creio eu, que amanhã, no Senado Federal SMP. Vão tentar, espero que consigam, reverter o que foi votado na Câmara, para que vá para a mão do ministro Sérgio Moro. Aqui no estado do Maranhão só foram 3 deputados federais que votaram nesse sentido, mas nós respeitamos quem vence na democracia, quem vence é a maioria. A maioria na Câmara entendeu que deveria ir para o Paulo Guedes, também que é um grande ministro, nós respeitamos, mas esperamos que o Senado possa reverter o que a Câmara acabou aprovando contra o nosso voto, contra o nosso entendimento, que, a meu ver, deveria ficar com o ministro Sérgio Moro. Deputado Federal Edilásio Júnior, muito obrigado por ter comparecido aqui e prestado esses esclarecimentos à nossa população. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição sempre que precisar. É um prazer participar aqui
do Jornal da Guará. Muito obrigado. Olha, e termina no próximo dia 31 prazo de vacinação contra a gripe. 2 milhões de doses foram destinadas ao Maranhão, que até agora imunizou 77,7% do público-alvo. Entre os idosos, a cobertura vacinal chegou a 83,9%, ou seja, 486 mil doses aplicadas. A seguir, tem mais Jornal da Guará com destaque do esporte. Agora são 6 horas e 57 minutos, a gente volta já. Muito bem, hora do esporte. Bem, os times maranhenses vivem situações bem opostas do Brasileirão. Enquanto Moto e Sampaio vão bem, Imperatriz e MAC amargam resultados ruins. E a rodada teve de tudo, inclusive a eliminação do precoce Bode Gregório. Não é isso, Ana Tereza? Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Alegria para o Sampaio Corrêa, que venceu o Ferroviário no último domingo, assumiu a liderança do Grupo A da Série C. E tristeza para o Maranhão Atlético Clube, que na sexta-feira recebeu o Atlético Cearense, líder do Grupo A5. Foi a estreia do técnico Lucas Andrade, mas não deu para o Bote. A gente preparou o material com os gols da rodada, olha só. O Maranhão Atlético Clube recebeu o Atlético Cearense no Castelão e somente a vitória interessava ao MAC para seguir na Série D. Isaías deu esperanças à torcida do Bode naquele estilo de gol chorado e Everlan confirmou o gol. Mas o Atlético empatou. Após cobrança de falta, Martínez deixou tudo igual no Castelão. Na cobrança de escanteio, Danielzinho virou para os visitantes. Final de jogo, Atlético Cearense 2, MAC 1. O Imperatriz viajou para João Pessoa para encarar o Botafogo da Paraíba. E os donos da casa abriram o placar com Felipe Alves. No início do segundo tempo, de pênalti, Felipe Alves marcou o segundo dele e o segundo do Belo. O Imperatriz descontou nos acréscimos. Diogo Oliveira cabeceou para o gol. Final de jogo, Botafogo da Paraíba 2, Imperatriz 1. No Castelão, teve confronto direto, valendo a liderança do Grupo A da Série C. O Sampaio Corrêa recebeu o Ferroviário e o tricolor saiu na frente com esse golaço do Cleitinho. No finalzinho do primeiro tempo, o Edson Carius empatou. Mas o Salatiel colocou o Sampaio na frente de novo. E para fechar a conta do tricolor, com estilo, Helder venceu o goleiro Nicolas. Final de jogo, Sampaio 3, Ferroviário 1. Sampaio, líder do Grupo A da Série C. Olha, na próxima rodada o Sampaio joga contra o 13 da Paraíba, lá na Paraíba. Mas antes, na quinta-feira, tem o segundo encontro, Sampaio e Palmeiras pela Copa do Brasil. Como o Palmeiras venceu por 1-0 aqui no Castelão, leva vantagem, né? O Sampaio precisa vencer, por exemplo, por 1-0, leva a decisão para os pênaltis. E aí fica a nossa torcida Sampaio e Palmeiras, 8 horas lá na Arena do Palmeiras. Sampaio Corrêa precisa fazer um bom resultado, mas o Palmeiras tem aí a vantagem porque venceu por 1-0 aqui no Castelão. Falar um pouquinho do Imperatriz. Com a derrota, o Imperatriz caiu para a 7ª colocação. Joga o próximo confronto em casa contra o Santa Cruz, que é o 6º colocado. O MAC tem 2 jogos só para cumprir tabela, mas hoje tem Motoclube. Bom, o Motoclube hoje vai enfrentar o Ipiranga às 8 da noite lá no estádio Zerão, em Amapá. E o Motoclube busca a classificação antecipada. E para fechar a minha participação, eu quero parabenizar a nossa fadinha do skate, a Raíssa Leal, que com apenas 11 anos de idade faturou o bronze no Mundial de Skate categoria Street, que foi realizado no último domingo ontem em Londres. Eu estava curtindo, torcendo muito por ela. Quem ganhou foi uma outra brasileira, que é a Pamela Rosa. A Letícia Buffoni ficou em 4º lugar e a Raíssa, gente, é uma forte candidata para representar aí o nosso Maranhão na Olimpíada de Tóquio 2020. Força para a Raíssa, parabéns, andou muito, fez uma bela competição nesse domingo, Hugo. Legal, Aninha, obrigado. Bom começo de semana para você. Para todos nós. Bom, viajar e desbravar o mundo é, sem sombra de dúvidas, o sonho de muita gente. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, esse é um sonho possível. Você vai ver na reportagem de Jairo Martins. Vamos saber como as agências têm se especializado neste segmento.
Voltamos no Jornal da Guará e falando mais uma vez sobre viajar, desbravar o mundo. É a matéria que você vai ver na reportagem de Jairo Martins. Confira. Esse grupo animado, reunido, é de mais uma turma de estudantes que vai fazer a viagem de formatura. Aqui eles tiram dúvidas, recebem orientações e conhecem toda a dinâmica de como vai ser a viagem para a Serra da Mantiqueira, no sul de Minas. Um momento bastante aguardado por cada um deles. Estou muito ansioso para ir para essa viagem, porque é uma coisa que todo mundo fala desde sempre, assim, desde os primeiros anos assim que sabem do NR, por exemplo. Vai todo mundo comentando que é muito massa, que as festas são muito maneiras, aí eu sempre fiquei muito ansioso para ir. Além da viagem feita em grupo, a Viamundo também oferece programas de intercâmbio educacional e de trabalho, por meio de pacotes de viagens turísticas pelo Brasil e pelo exterior. É um diferencial, um know-how que a Viamundo trouxe para o mercado de São Luís, né? A gente criou, na verdade, isso no intercâmbio cultural inicialmente, que são as nossas reuniões de orientação. Então, a gente prepara o nosso estudante para viver a experiência lá fora. A fórmula do sucesso da empresa é deixar esses jovens bastante à vontade e ambientados com o destino que pretendem seguir. Na turma que vai fazer intercâmbio, os alunos têm a oportunidade de interagir com intercambistas de outros países, que contam um pouco sobre as suas experiências. Só que a gente tem o Trump. A gente cria esse espaço de interação, esse espaço onde eles podem verbalizar, esse espaço onde eles podem tirar as dúvidas deles. Obviamente, a gente também tem um momento com os pais, né? Os pais não fiquem inseguros que a gente também tem um momento com os pais, mas a gente gosta de criar esse ambiente descontraído, esse ambiente alegre e divertido. A Viamundo oferece vários tipos de pacotes de viagens e tem equipes especializadas em orientar pais e alunos sobre o destino que mais se adequa às necessidades e ao sonho de cada um. Não é à toa que a gente está com esses alunos aqui. Então, as escolas que tiverem interesse, elas podem nos procurar, né? Tem os nossos telefones, o 3235-0036, o 991346634, nosso site, né? O viamundo.net, nossas páginas no Instagram, no Facebook, eles têm vários canais para nos acessarem. Vamos falar sobre descanso. Você costuma dar atenção ao seu sono? Sabe quais são as orientações ideais para a compra de um colchão? Pois bem, a repórter Mariana Dias conversou com um especialista no produto e um médico que avaliou os fatores de um sono ideal com um colchão ideal. Dormir bem, acima de tudo, é uma questão de saúde. Mas você sabia que a escolha do tipo de colchão pode influenciar diretamente na sua qualidade de vida? O senhor Luiz Carlos quer trocar de colchão. Ele e a esposa procuram por um maior e ele estava atento ao preço. Mas será que ele sabe quais são os outros cuidados que é preciso ter na hora de comprar um colchão novo? Tem que escolher um colchão que nos satisfaça, confortável, que a gente consiga dormir tranquilo, ter um sono tranquilo. Senhor Luiz, conforto é importante para um sono restaurador. E para que isso aconteça, a primeira preocupação é com o biotipo de quem vai usar o colchão. E em segundo, qual o tipo que a pessoa mais gosta. Um colchão de má qualidade, ele tira a condição de uma noite boa de sono. Mas uma noite de sono, ela não depende apenas do colchão. Tem outros fatores, como alimentação, exercício físico e o psicológico também. No mercado, existem basicamente colchão de mola, espuma e ortopédico. Esse, por exemplo, tem 23% de viscose de bambu. É feito com a chamada espuma da NASA de alta densidade, o que gera mais conforto. Tem pessoas que gostam de colchões mais macios, aquele que lhe proporciona a sensação de abraço. E tem pessoas que preferem um colchão mais firme, que mantém a coluna reta. Existe uma tabela para ajudar na escolha certa do tipo de colchão para cada biotipo. Ela relaciona o peso versus a altura. No meu caso, seria esse daqui, em média entre o D26 e o D28. Mas existem outros detalhes, não é, Rafael? Quais seriam os detalhes relacionados do peso e da altura para escolher a densidade do colchão? É verdade. Fora o peso e a altura, é importante se atentar ao seguinte. Por exemplo, você falou que o seu é um D26 ou D28. Mas a referência é sempre importante quando é o casal que dorme, tirar pelo cônjuge mais pesado. Então, leve-se em consideração
a densidade para o cônjuge mais pesado. Se aumentar a densidade, significa que o colchão fica mais firme. Se diminuir, fica mais mole. Pesquisas confirmam que uma pessoa passa 1/3 da vida deitada em um colchão e os outros 2/3 dependem diretamente da qualidade desse sono. Os prejuízos fisiológicos que noites mal dormidas podem causar são muitos a longo prazo. O sono é fundamental para diversas funções do organismo e o sono de má qualidade a curto prazo pode causar sintomas de fadiga, indisposição, dificuldade de concentração, mas a longo prazo pode trazer alguns malefícios. É por isso que economizar não é a palavra de ordem quando o assunto é a compra de um dos produtos mais usados dentro da casa. Afinal, uma boa noite de sono faz bem para a memória imunológica do organismo e é a garantia de que o seu sistema imunológico estará mais forte e, consequentemente, a sua saúde muito melhor. Olha, a comunicação maranhense está de luto. Morreu neste domingo o apresentador Oswaldo Souza, vítima de um câncer. Oswaldo era uma daquelas figuras carismáticas que conquistava a todos com o seu sorriso. Profissional ao extremo, Oswaldo por anos apresentou o programa Mandou Legal, exibido aqui na tela da TV Guará. Sua morte deixa uma lacuna. Durante todo o dia, amigos foram se despedir no velório do comunicador. Ao fim da tarde, mesmo com o tempo nublado, o enterro de Oswaldo foi cheio de pessoas que se reuniram para dar o último adeus ao apresentador, que dedicou vários anos da sua vida à comunicação e à defesa da cultura popular. Um momento de despedida e também para relembrar o legado deixado pelo apresentador. Uma pessoa altamente dedicada à cultura, né, às nossas tradições. É uma pessoa que transbordava alegria sempre, em todos os lugares, vendendo, né, a imagem da nossa cultura, a riqueza da nossa cultura. E muito somou conosco para o bem-estar. Uma grande voz, um grande amigo, uma grande pessoa comunicativa com todos os boeiros, pessoa que não tinha preconceito com ninguém, era amigo, era amável. E criou várias coisas bonitas, inclusive como Lira Jovem, e que surgiu através desse programa dele, que foi buscar pelos interiores, Curupu e Guimarães, onde meus netos também participaram desse Lira Jovem, do primeiro Lira Jovem que ele fez. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse veneno. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar,